Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Peço aos irmãos que este foi um dia difícil para mim. Estou aqui mesmo pela graça do Senhor, porque eu creio que o sangue de Jesus está aqui. Glória. E Ele que cura todas as feridas. Porque passei mal o dia todo, estou medicado com remédio no bolso. Eu não queria contar derrota, queria contar vitória, mas passei o dia passando mal, minha esposa está de testemunho, está falando de obreira algumas aí. Estou com muita dor de cabeça, estava com muita dor de cabeça. Aleluia. Mas eu confesso que quando eu botei o pé no altar, as dores que eu estava sentindo começaram a diminuir. Isso significa que o sangue de Jesus está aqui. E Ele tem poder para curar a dor de cabeça, tem poder para curar a coluna, tem poder para curar a dor nas costas, a dor nos ossos. E eu estava assim, mas eu estou melhor. E quando terminar, eu vou estar melhor. Eu queria que vocês me ajudassem à noite. Abrisse sua Bíblia. No livro de João, muito conhecido o texto, muitos pregadores pregam nesse texto, até saudações nesse texto, eu mesmo já dei. Livro de João, versículo 5 primeiro. A gente vai falar um pouco desse versículo. Quem achou? Amém? Amém ou não amém? Versículo 1 diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus. E Jesus subia a Jerusalém. Ora, Jerusalém é aproximada da porta da ovelha, um tanque chamado em hebraico Betesda, a qual tem 5 alpedres. Neste jazia grande multidão, de enfermos, cegos, mancos, escravos, e esperando mover das águas, porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus vendo, Glória. e Jesus observando, pega isso, e Jesus observando, este deitado, e sabendo que ele estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe Jesus: quer ficar são? Disse-lhe Jesus: quer ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando as águas agitam, me põe no tanque. Mas enquanto eu vou descer, outro antes de mim. Jesus disse: levanta, toma o teu leito, ou tua cama, e anda. Esse versículo é muito conhecido entre os pregadores. Eu não sou pregador. Os pregadores estão aqui atrás de mim. Eu fico até meio coisa com eles aqui atrás, porque só tem um pregador aqui atrás. Eu quero agradecer primeiramente ao meu pastor por confiar em mim, estar com essa tribuna hoje, pregando na campanha, acreditando no meu chamado. Quero glorificar o Senhor por estar cumprindo a minha vida aquilo que Ele havia prometido há anos atrás. Eu quero falar com os irmãos essa noite. Senhor Deus, como esse homem já tinha aqui 38 anos, Deus, eu acredito que tem muita gente aqui dentro também, Senhor, que está há muito tempo precisando, Senhor, de uma vitória, precisando de algo na vida dele, que só o Senhor pode dar. Poder, Pai. Eu acredito que eles estão aqui, Senhor, de coração aberto. Eles podiam estar em qualquer lugar, mas eles estão aqui.
Eles podiam estar em qualquer lugar, mas eles resolveram estar aqui hoje. E se eles resolveram estar aqui hoje, ó Pai, visita eles cada um. O teu sangue lavado para mim sempre. Não deixa, Deus, que eles saiam da forma do diabo. Transforma seus pensamentos. Transforma seus corações. O Senhor conhece cada um, Senhor. Eu não sei, não conheço, mas o Senhor conhece. Essa é a oração que eu faço essa noite, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmão, é assim mesmo. É igual Fusca. Vai assim, depois acelera um pouquinho. É carburador ainda, nem injeção. Escuta. Antes de começar o texto, eu quero falar um testemunho que eu estou lendo e estudando. E Deus vem trazer a lembrança para mim. Alguns já escutaram esse testemunho aqui na igreja, mas eu não sei por que Deus está trazendo essa memória o dia todo. Eu vou contar esse testemunho. Muitos aqui não sabem o que eu vou falar, e muitos aqui já sabem o testemunho que eu vou dar. É rápido, eu não tenho muito tempo não. Eu só tenho 20 minutos. Ouve. Quando eu tinha uma idade de 8 meses nascido, eu morava aqui na Boa Vista. Eu nasci aqui no Alecrim. Fui criado aqui no Alecrim, cerca de 19 anos de idade. E eu com 8 meses nascido, a gente morava numa fazenda, uma senhora ali no Boa Vista, chamada Felinho. Não lembro dessa, não lembro porque eu era muito bebê. Com 8 meses nascido, minha mãe estava dando banho em mim e me esqueceu numa banheira. Não uma banheira de massagem como tem hoje, não. Banheira, aquela que o boi bebe água. Me deixou naquela banheira muito funda. E minha mãe era meio a pessoa meio esquecida mesmo. Ela tinha uns problemas assim que só a graça de Deus. E ela me esqueceu. Com pouco tempo, quando ela voltou, eu tinha me afogado. Perguntar para mim, Isaí, você lembra disso? Não lembro. Porque quem me contou foi meu pai, minha mãe e minha irmã mais velha. E eu morri. Eu morri por 24 horas. E nesse período, o filho do meu pai diz, ele preparou tudo, inteiro, foi em aldeia, ganhou um caixão, levou para casa e colocou isso numa mesa. Antigamente botava isso numa mesa, o defunto aí ficava assim na mesa esperando o caixão. Hoje não é mais assim, mas antigamente era assim. E já estava tudo preparado. E meu pai disse que nesse período que eu estava morto, o médico tinha examinado e realmente falou que tinha parado tudo, eu tinha morrido, estava gelado. Inclusive eu estava até endurecendo, assim ele falou. Pela noite, amanhecendo o dia, meu pai falou que ele me pegou no braço, chorava muito e pedia para Deus que não levasse a mim. Que já tinha levado 2 meninas, Rosimar e Regina, com verminose. Morreram com 6 e uma com 7 anos. Que levasse a mim, porque só tinha um filho homem, era eu, que tinha nascido só homens de mulher, era a Ângela e Denilson. E ele clamou ao Senhor, ele não conhecia Deus. Ele não servia a Deus, ele não conhecia Deus. Ele conhecia falar de Deus, mas ele não conhecia Deus. E ele orou do jeito dele, clamou ao Senhor e falou com Deus: Deus, eu não te conheço, não sei quem você é, mas eu vejo falar do Senhor e a sua misericórdia vai alcançar o meu filho. E a Bíblia diz, e meu pai diz que ele, orando, clamando por mim, ele viu o céu se abrir. No meio da noite, a estrela estava bonita, ele falou assim, na lua, e o céu abriu. Ele viu algo diferente acontecer naquela noite. E ele falou que ele sentiu como os braços dele começaram a ficar quentes. Eu era gelado e comecei a ficar quente no braço dele. E comecei a colocar água para fora e botar dentro de mim. E Deus me trouxe de novo a vida. Glória a Deus.
por um objetivo. Para que eu hoje estivesse aqui. Aleluia! Trazendo a palavra dele, sendo testemunho dele na terra. Às vezes nós nos encovardamos. Às vezes nós não entendemos o propósito de Deus. Precisou que acontecesse comigo. Meu pai acreditar e conhecer Jesus. E aceitou Jesus. Mas o sangue dele há poder. O sangue dele há poder. Mesmo que ainda esteja morto, vai ressuscitar. Mesmo que você ainda achou que os sonhos morreram, essa noite o sangue de Jesus vai fazer ressuscitar. Morto pra gente, mas pra ele não existe morte. Eu queria falar esse testemunho pra você. Eu tenho certeza que alguém aqui precisava ouvir isso. Nós estamos numa época que nos acreditando muito nas palavras que é dada na palavra do Senhor. Nós estamos numa época que quando a palavra é pregada, tu ouve aqui e vai embora, esquece que pregou. Nós estamos numa época que não deixamos o Espírito Santo entrar dentro da gente. Nós estamos numa época que precisamos ter uma sinceridade com Deus para que a nossa fé esteja em prática. Nós precisamos ter um conceito com Deus para que nós podemos mudar a história. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele não mudou, é o mesmo. Ele é o mesmo Deus de antes, é o Deus de hoje, será o Deus da manhã. Desde a antiguidade ele continua sendo o mesmo Deus e às vezes a gente prova. A gente acha que Deus que falou com Elias, com Eliseu, quando ele falou que sua presença custa, que 3 anos e meio não choveria nem água e nem orvalho na terra, esse Deus, a gente acredita que ele não ouve a gente, ouve sim. Esse é o mesmo. Nós estamos aqui com um objetivo, acreditar que não há esperança para aquilo que está morto dentro de nós. Às vezes você entrou aqui com esse sonho morto. Às vezes você entrou com o seu chamado em decadência. Mas Deus nos trouxe hoje aqui com uma palavra profética sobre sua vida. Os seus sonhos vão ressuscitar. O teu chamado não vai parar. O teu chamado ainda nem começou. O teu chamado ainda nem começou. Há um propósito para tudo isso. Glória a Deus, aleluia. Vamos falar um pouco desse jovem que nós acabamos de ler. A Bíblia nos diz que esse moço foi levado ao tanque de Betesda, que significa casa da misericórdia. Ele foi levado para esse lugar, casa da misericórdia. Esse menino, o costume hebraico na época é que todas as crianças que nascessem com defeito, todas as crianças que nascessem com qualquer defeito, que seja aleijado, com fluxo, cego, surdo, com mancha, com qualquer defeito, na época, a família que tivesse um filho com esse defeito, ele era uma família amaldiçoada. Era a família que o povo olhava como maldição. Passava na porta daquela família e falava: essa família é uma família amaldiçoada. Recebeu algo amaldiçoado, amaldiçoada a família. E aquela família que tinha essa criança era uma família bem sucedida. Eles não queriam sair do meio social. Então houve uma proposta para aquela família: deixa a maldição embora e volta para a sociedade. Deixa que a maldição seja jogada fora e volte para a sociedade. Desmamenta o menino e traz para um lugar que você queira voltar. Escuta. Quando isso aconteceu, o menino ainda era bebê.
5 anos. Desmamentado foi. Primeira coisa que a família fez. Agora eu vou levar ele para o lugar aonde ele tem que ficar. Pegou teu filho, levou para o tanque de Betesda, que se chama casa. Escuta mais. Quando ele é levado para aquele lugar, ele tinha 5 anos. Escuta, a família queria a sociedade. A família não queria sair do âmbito da sociedade. Sacrifica o próprio filho para mostrar para vocês, para mim, que tinha condições financeiras boas, que poderia andar bem e viver em qualquer lugar. Eu preferia largar o meu filho, mas eu queria participar da festa da casa de pessoas importantes, do aniversário de pessoas importantes, mas para isso eu queria que abandonar meu filho, e foi feito isso. Que crueldade! É ou não é? É cruel ou não é? Ela pega a criança para poder o objetivo dela ser feito, a família, e não ser mais excomungada. Ela pega aquele menino com 5 anos de lamento e manda para o tanque de Betesda, aonde lá existia muitos. A Bíblia diz de multidão. Quando falamos de multidão, nós lembramos quando Jesus transformou o pão e os peixinhos. Multidão fala em 5 mil, fala criança e mulher. Multidão fala do segundo, quando ele transformou de novo. Falou em multidão, era 4 mil pessoas. Imagina, 4 mil pessoas. São 4 mil enfermos, 4 mil coxos, 4 mil fluxos, 4 mil. É muita gente naquele lugar. E a Bíblia diz que era 5 prédios. Eram 5 varandas. E cada dela deveria ter 100 mil ou 70 mil. E esse menino foi colocado naquele lugar. Escuta, eu gosto da igreja assim. Estou pegando a mania do pastor, que é assim, está mostrando que vocês estão entendendo. Ouve só. Quando esse menino foi levado, ele foi levado por 5 anos. Quantos anos? 5 anos. Ouve só. Eu não vou entrar nesse mistério, nesse detalhe, mas vou entrar. Só não vou pregar esses detalhes. Escuta, 5 anos ele foi levado. 35 anos ele ficou lá. 38 anos ele ficou lá. Quantos anos ele tinha? E quantos anos ele ficou? E agora quantos anos ele tem? 5 e 38? 43. Jesus começou a fazer seu milagre com 30 anos. Verdade? Com 30 anos. Aquele menino já estava lá há quantos anos? 13. Ele já tinha 13 anos de idade. Ele ficou 13 anos numa esperança, uma expectativa de alguém lá e colocar ele na água. 30 anos. Ele estava agora com quantos anos? 43 anos. 43 anos ele tinha. Tinha 43 anos de idade. Jesus começou a fazer seu milagre com 30. Então quer dizer que ele tinha 13 anos a mais que Jesus. Ele precisou esperar 42 anos para o milagre acontecer na vida dele. Mas não quero falar disso não. Eu só quero que vocês entendam aonde eu quero chegar. Tudo é um propósito. Tudo tem um propósito. Tudo existe um propósito. Nada foi colocado em vão. Aquela família não fez aquele garoto ser colocado naquele lugar porque eles queriam. Aquele garoto foi colocado ali porque Deus queria que fosse colocado. Preste atenção nisso. Passando o tempo, para que o dia o Senhor, a glória dele fosse glorificada diante daquele garoto. Não vou prender nisso aqui não. Vou voltar para o texto. Havia uma festa, e essa festa era em Jerusalém. A festa da Páscoa era uma festa que era realizada, é realizada em ano a ano. Os hebreus
eles faziam todo ano essa festa. E a Bíblia que diz que os judeus, todo ano fazendo a festa, Jesus foi convidado à festa. Jesus sendo convidado à festa, ele chega na festa. Presta atenção nisso. Ele chega na festa, ele olha para a festa, mas ele não vê aquele para quem ele veio para a terra. Ele olha na festa, ele não vê na festa aquele para qual ele foi trazido para a terra. Ele não foi trazido para a terra para ver pessoas boas, santas. Ele foi trazido para a terra para ver pessoas necessitadas, precisando da cura, precisando do andar e levantar, precisando ouvir, enxergar. Ele vem para isso. A Bíblia diz que ele agora chega na festa e os holofotes, as coisas da festa, estavam direcionadas à festa. E ele chegando na festa, ele ia receber nada mais do que nada menos como o rei Herodes, Pilatos, os magistrados da época. Ele ia ser recebido por esse povo. Eu imagino que no momento que ele chega na festa, os refletores estão ligados, a televisão ligada, e o povo ali bradando naquele lugar, e Jesus chegando ali, ele olha e não vê aquilo para que ele veio. Quando essa festa era feita, quando acontece, de volta da cidade de Jerusalém, é colocado um tapume para esconder o que é ruim daqueles que vêm para a festa. Escuta, aquilo que é ruim é escondido do povo que vem para a cidade. O povo que vem para a cidade encontrar uma coisa bonita, perfeita. Quem viu na Olimpíada em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, que foi colocado tapume na avenida, na linha amarela, vermelha, nas favelas, foi colocado tapume para ninguém ver a favela, o povo chegava no exterior e passava pela linha vermelha, amarela, e o tapume até hoje existe lá. Era tapado para o povo não ver. Jesus, quando chega, ele vê isso e volta. E ele não entra para dentro da festa. Ele olha para a festa e fala para o seu discípulo: não tem nada para a gente aqui. Não tem nada que me interessa aqui. Imagino eu, discípulo Pedro, já que Pedro era nervoso, falava assim: mestre, mas eu quero ver Herodes. Mestre, mas eu quero ver Pilatos. Mestre, eu quero ver o magistrado, eu quero ver o sacerdote. Mestre, eu quero ver, eu vou comer bem, eu vou ser filmado, vou passar na Globo. Ele queria isso, os discípulos começaram a questionar com Deus, Jesus. Presta atenção. Quando Jesus não vê na festa quem ele queria ver, ele muda o trajetório da viagem. Ele anda 6,5 km. Aleluia. 6,5 km para dentro. A Bíblia diz que quando ele chega no tanque de Betesda, ele olha e fala: é aqui que eu tinha que vir. Glória. Aleluia. É para esse povo que eu fui enviado. Aleluia. Foi para esse povo que eu estou aqui. Foi para esse povo que a carne se fez verbo e a verbo se fez carne. Foi para esse povo que eu apareci. E a Bíblia diz que Jesus chega no tanque de Betesda. Eu vou começar a pregar agora. Ele chega no tanque de Betesda e a Bíblia diz, ela é rica em dizer, que Jesus observava aquele homem. Ele observava o paralítico. Presta atenção. Quando ele chega no tanque de Betesda, ele observa o... Quem? Fala, gente, me ajuda. O paralítico. Ele fica observando. Ele não se apresenta, o paralítico. Ele só observa.
colocar em prática o que eu escrevi em algumas coisas. Aleluia. Escuta, ele observa o paralítico. O que não entra na minha mente, às vezes dá um nó na minha cabecinha, que hoje eu estava com dor de cabeça, muito forte. Ele entra e só cura um. Como é que pode isso, pastor? Ele cura um. E a história diz que tinha quantos mil? 4 mil. Você quer 4 mil? São 4 mil. Ele cura um. Mas a Bíblia diz que ele está observando. Presta atenção. Quem chega? Quem chega e observa? O sangue de Jesus. Quem chega e observa é o próprio sangue. Ele observa o paralítico. O sangue olha o paralítico e fica observando. Mas ele percebe uma coisa que tinha no tanque. No tanque tinha 3 coisas que talvez você não sabia e nem eu sabia. 3 coisas. Egoísmo. Ele observava. E no tanque tinha egoísmo. Que egoísmo? O egoísmo, ele fazia aquilo virar um transtorno. Porque ele percebia que aquele homem precisava descer. Mas o egoísmo é tão grande dentro que ele observava, mas ele descia na frente do paralítico. Ele observava, mas ele descia na frente. Se chama egoísmo. Jesus não está no egoísmo. Deus não vive, Deus não está no egoísmo. Ele via aquele povo lá, vendo aquele homem, mas o egoísmo daquele povo não permitia que aquele homem descia. Porque o egoísmo nosso faz com que nós não tenhamos visão. O tempo de colher não tem isso. O tempo de colher não tem isso. O egoísmo fazia com que aquele homem ficasse para trás. E aquele povo via aquele homem, mas não ajudava. É egoísmo eu ver você na rua e passando dar uma carona. É egoísmo eu passar por você e nem dar o Pai do Senhor. É egoísmo eu estar num lugar comendo bom, melhor você passar e nem esquecer o pé de casa que eu estou comendo. Isso chama egoísmo eu ver você na rua e nos dá uma condição de você chegar até onde você queria. Isso chama egoísmo. E Deus não está no egoísmo da igreja. Deus não vive. Ele não aceita o egoísmo. O egoísmo não faz com que Deus observa. Deus está observando cada um aqui dentro essa noite. Aleluia. O sangue está observando. Como que você hoje está aqui na presença? Você está pronto para ser observado por Ele? Porque o sangue está aqui. Desde a hora que eu cheguei, eu estava passando mal, mas o sangue me curou. E Ele vai curar você, mas é necessário que você esteja preparado, porque Ele está te observando essa noite. Outra coisa que tem no tanque. No tanque tinha favoritismo. O que é isso? Eu vou botar aquele que me paga. Se tem dinheiro, eu vou ficar muito dia observando o tanque. O tanque vai mexer, eu vou gritar: vem, Helder! Mexeu. Porque Helder era rico e tinha condições de dar esse dinheiro. Favoritismo. Favorecer aquele que tem. Por que aquele que tem? Não porque o pai dele é médico importante na cidade. É que o pai dele é prefeito da cidade. É que o pai dele tem condições financeiras na cidade. E por esse motivo, ele tem a prioridade de estar na sua frente. Deixa eu falar uma coisa: a prioridade aqui é o Senhor. A prioridade na nossa vida é Deus. Ele é a prioridade. Não tem favoritismo com o Senhor.
Deus olha para você, para Júlio, para esse moço, para aquela moça. É a mesma coisa. Se você tem carro, Ele é Deus. Se você está a pé, Ele é Deus. Ele não muda porque você é bonitinho, porque você é lindinha, não. Ele não muda porque você anda bem arrumado ou mal arrumado. Ele não olha para isso, Ele olha para o interior. Ele não olha por fora. Por fora quem vê sou eu. Quem olha por dentro é só Ele. E o favoritismo não te leva ao céu. O que leva ao céu é você admitir que Ele é o sangue que cura e que liberta. Não existe favoritismo. Deus abomina quem favorece a outra pessoa. Outra coisa que o tanto de detesta: frustração. Terceira coisa, aquele homem estava 38 anos naquele tanque, observando se a água mexia, mas ele diz para Jesus: antes que eu desça, outro desce na minha frente. E ele se frustrava todos os dias. Todos os dias ele conseguia ver, mas ele não conseguia receber. Que coisa estranha. Ele conseguia ver, mas quando ele via, eu vinha aí, pulava no tanque de Betesda. Eu recebia a bênção que era tua. Eu recebia a bênção que era de você na frente. E com isso eu me frustrava, porque eu via você recebendo e eu não recebia. Meu Deus. Eu me frustrava com isso. Mas a Bíblia diz que o sangue do Cordeiro observava. Aleluia! Ele observava tudo isso. Ele observava que todo mundo tinha prioridade. Ele observava que todo mundo fazia o que queria. E esse homem, ele não tinha oportunidade de descer. Então ele se frustrava. Por isso que a Bíblia diz que Jesus observava. Aí eu pergunto, eu não tenho resposta. Por que ele não curou os 4.000? Porque ele tinha poder e o sangue estava naquele local. Por quê? Será que o egoísmo fez com que ele fosse curado? Será que você deixava o teu irmão frustrado, prometendo algo para ele e não cumprir? A Bíblia diz que nós não podemos cumprir o que promete. E se prometer, cumpre. Ele, por isso, ele se frustrava. E a Bíblia diz que Jesus observava. O sangue, ele observava. Preste atenção nesse ponto. A Bíblia diz que Jesus chegou até ele e perguntou o quê? Quer ficar são? Quem chegou até ele? Quem chegou? Jesus. Quem chegou até ele foi o sangue. Quem chegou até ele foi o sangue. O sangue carmesim, que pode fazer andar, que pode fazer escutar e ouvir. Escuta, quem estava chegando até ele era o sangue. Perguntou assim, ó, o sangue quer ficar são? E ele fala, Senhor, não tem ninguém que me coloque quando a água morre. Jesus não perguntou isso para ele. Jesus perguntou para eles uma palavra séria: quer ficar são? E ele falou para Jesus o quê? Jesus. Ele falou para Jesus, o Senhor, eu até queria, mas quando eu vou outro na minha frente, eu até queria. Porque além de ele estar aleijado, ele estava bem cego. Que isso, Isaías? Sim. Porque Jesus chegou perto dele, o cheiro do sangue estava na nariz dele, e ele falou, Senhor, e não observou que era Jesus, cegou. O tempo lá naquele lugar deixou ele cego. Quantas
Quantas as vezes você vê, você sente a presença dele? Quantas as vezes ele chega para você e fala assim, para mim, para você: quer que vai isso aqui que você quer? E sabe o que você fala? Será que é para mim? Vem cá, esse negócio é meu mesmo? Não é assim não? É assim, não é? Será que isso é para mim mesmo? Ele vem tanto para receber essa bênção. Será que essa bênção é para mim mesmo? O cheiro do sangue está no nosso nariz, mas não observamos que Jesus está ao nosso lado. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos um culto como esse. Sentir mais a presença. Sentir o cheiro do sangue. Mas uma palavra posso dizer para você: o sangue está na casa. E se você crê, glorifica, exalta o Senhor por isso. Porque o sangue está na casa e precisa, e está te perguntando: quer ser curado? Quando Jesus pergunta isso para esse homem, ele está forjando, pastor Danilo. Ele está forjando esse homem. Ele quer saber realmente se esse homem quer ser curado, porque ele poderia muito bem só querer ficar ali. Ele poderia muito bem ficar, mas ele queria ser curado. Só Jesus sabia que queria ou não, mas ele tinha que falar com a boca dele que era. Ele, de tanto tempo de frustração, Jesus, o sangue chega até ele e fala para ele: quer ser curado? Jesus está forjando o caráter daquele homem. Jesus está forjando para saber se aquele homem está preparado esse ano todinho para receber. Escuta, a Bíblia diz no livro de Gênesis 32, 28, que Jacó, ele queria mudar a tua vida, manda a tua família mudar, e ele entra pelo outro lugar chamado Vale de Jaboque, Peniel. A Bíblia diz que ali ele tem um encontro com um anjo, e ele briga com o anjo a noite inteira. A noite inteira ele briga com o anjo. O objetivo de Jacó era Deus mudar ele, e ele briga com o anjo. A Bíblia diz que ele, amanhecendo o dia, o anjo pede para liberar ele, e ele agarra Jacó, agarra no anjo. Aí eu fico perguntando, o que Jacó queria? Jacó era rico, tinha condições financeiras muito boas na época, e ele era trilionário. Que bênção que Jacó queria? Qual era a bênção? Jesus apareceu no Vale de Jaboque para provar Jacó. Jesus apareceu para forjar o caráter de Jacó, se Jacó queria mudar ou não. E a Bíblia diz que ele segura no anjo e fala assim: não vai, enquanto tu não liberar a minha bênção. Depois de liberar, você vai. Jesus pergunta para ele: quem tu és? Qual é o teu nome? Ele fala: Jacó. Não serás mais mentiroso. Aleluia. Não serás mais enganador. Aleluia. Não serás mais trapaceiro. Não serás mais mentiroso. Não será nada disso. Teu nome será Israel. Aleluia. O caráter daquele homem foi mudado, porque ele queria, ele quis, ele não soltou o anjo. Jesus, quando pergunta esse rapaz: quer ficação? O anjo, o sangue pergunta: quer ficação? Ele não tem resposta. Nós pegamos assim, nós às vezes encontramos assim. Mas escuta, esse sangue que se aproxima do homem foi o mesmo sangue no Getsêmani, quando Jesus foi orar no Getsêmani. Escuta, Jesus, quando foi orar no Getsêmani, a Bíblia diz que, versículo, vou falar onde está o versículo, você acompanha depois, está em Lucas 22, 39. Ele vai para orar, leva os seus discípulos, separam 3: Tiago, Pedro, João. Deixa
deixa abaixo, sobe por 3 vezes orar. Volta e encontra eles dormindo. E a Bíblia diz que esse dormir, Jesus fez uma reclamação, não vou prolongar. E ele volta pela segunda vez. E quando ele volta, encontra o povo dormindo de novo. E ele fala: o espírito está pronto, mas a carne não está. Vigiai, orai. Quando ele volta pela terceira vez, ele volta arrebentado. Jesus volta triste, amargurado, de uma solidão tão profunda, que a Bíblia diz que o anjo apareceu para ele e falou assim: esforça-te. De tão fraco, de tão triste que ele estava, o anjo falou para ele: esforça-te, tenha força. Aí ele vira para o pai e fala: pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. E a Bíblia diz que quando ele fala isso, eu já falei isso uma vez, eu preguei e falei isso aqui, ele coloca a tua cabeça na pedra. Imagina isso. Coloca a tua cabeça na pedra. E a tristeza dele é tão grande, tão profunda, e ele temia e temia. O suor dele era tão forte que as vasos do rosto, do braço, começou a estourar. E o suor dele começou a pingar gota de sangue. Que sangue é esse? Que sangue é esse, meu irmão? Que foi derramado naquele lugar. Ele foi derramado para mim e para você. Ele olhou do outro lado da cruz. Ele via. Se ele desistisse, você não estaria aqui hoje. Então foi permitido que o sangue dele derramasse no chão, para que você estivesse aqui. E às vezes nós não entendemos isso. Esse sangue foi o mesmo sangue que aparece para esse moço. Glórias, aleluia. Esse sangue chega no mesmo lugar, não muda, é o mesmo sangue. O sangue chega para ele e fala: quer edificação? O sangue está perguntando. Você pode glorificar o Senhor? Ele está perguntando para você hoje: quer edificação? Daqueles problemas que você reclama o ano todo? Quer ficar livre desse problema? Ele está perguntando, porque a igreja, ele está te observando. Antes de te curar, ele vai te observar. E essa noite, o sangue do Cordeiro está aqui e está te observando. Aleluia. Ele quer forjar caráter de alguém aqui hoje. Ele quer forjar o seu caráter. Ele quer saber se você quer mesmo ser curado, ou se você está na memícia, ou que você quer ficar na memícia. 38 anos fez que aquele homem acostumasse naquele lugar. O acomodismo pegou aquele homem. Jesus não podia chegar curando ele, simplesmente curando. Tinha que perguntar primeiro para ele: quer sessão? Porque Jesus já foi predejado, pastor Elton, por outros dias. Lembra de Gadara? Quando ele tirou o demônio daquele homem, a primeira coisa que o povo fez foi expulsar Jesus. Mas ele chegou com boa ação. E esse, ele pergunta. O sangue chega e pergunta: quer sessão? Ou quer ficar na delícia? Ou quer ficar no comodinho? Tu acha que você tem, tá bom? Você acha que a vida que você leva é boa? Esquece. Esquece isso. Isso aqui é tudo passageiro. Isso aqui é tudo passageiro. A Bíblia diz que isso aqui é uma taça com o bicho corrói. Você acha que você está... Você tem medo de morrer? Tem, não tem? Eu tinha muito medo de morrer. Eu tinha medo de morrer. Hoje eu não tenho mais medo de morrer. Sabe de quê? Porque eu não quero ficar na milícia. Eu não quero ficar no comodismo. Eu não quero ficar nessa terra que me incomoda. Isso aqui é só passageiro. Deus está perguntando para você hoje: quer sessão? Ou quer ficar no comodismo? Deus quer forjar o caráter da gente
De que maneira, forjando? Perguntando. Se fosse eu, já ia te curando. Já metia a mãozona logo e está curado, está curado, está curado. Eu metia na mão. Mas ele não. Ele é sensível em falar. Ele é sensível em falar. Ele pergunta primeiro. Mesmo sabendo da sua necessidade. Mesmo sabendo que você precisa. Ele vai te perguntar, quer? Porque eu já estava te avisando muito bom. Mas quer? Quer ser curado? Escuta, outra coisa bonita que eu quero deixar para você. Porque hoje nós estamos numa pregação de curso de libertação, mas na escola bíblica dominical. Eu costumo falar assim. Escuta, como estão com o sangue do sangue? De que forma faz isso? Como é que é isso? Como é que estanca? Você está com hemorragia. Aí o sangue que está na hemorragia precisa ser curado. A Bíblia diz que havia uma mulher há 12 anos e ela tinha um fluxo de sangue e ela ouviu Jesus passar e percebe que a Bíblia diz que ela veio por detrás. Isso que a gente diz que ele tinha passado. Jesus talvez já sabia que aquela mulher estava aqui, ó, esperando ele, mas ele passou porque ele queria forjar o caráter dela. Ele queria saber se ela realmente queria ser curada. E a Bíblia diz que ela, aproximando Jesus, tocou na orla, no manto de Jesus. Ela tocou no manto do sangue. Um abraço. Ela tocou no sangue. E Jesus, ele não permita que um sangue sujo se aproxime do dele. Então o que ele faz? O sangue escapa dela. Você não entendeu? Até hoje você tem a idade que você tem. Você nem conhece o tipo do seu sangue. Você não sabe nem o tipo do sangue. Mas eu digo para você essa noite: o sangue do Cordeiro quer se misturar com o teu. O sangue do Cordeiro quer fazer a diferença no teu. Às vezes você entrou aqui com a hemorragia de uma vida passada ruim, e é necessário que você permita que o sangue do Cordeiro toque em você. É necessário que você permita que esse sangue seja tocado, porque quando ela toca na orla do Senhor, ela toca no sangue, e o sangue vem estando dela, porque não se mistura sangue ruim com sangue bom. Você é escolhido do Senhor. Aleluia. Você é ferramenta preparada para Deus. Você foi escolhido desde o ventre da tua mãe, preparado para o Senhor. Você não estaria aqui à noite se você não tivesse uma intimidade com Deus. Mas para isso você tem que permitir que Ele faz uma transfusão de sangue entre você e Ele. A Bíblia diz que chegando, estou terminando. A Bíblia diz chegando o sangue até o paralítico, o sangue pergunta: queres ficar sã? Que sangue é esse? Que sangue é esse que pagou um preço alto pela vida, pela minha vida? Que sangue é esse que permite que você decide se você quer ou não quer? Que sangue é esse? A Bíblia diz no livro de Isaías 53, versículo 5, que ele foi levado ao matadouro e sua boca ele foi calado, sabendo que morreria, sabendo que ia ser crucificado, mas em nenhum momento falou, porque se ele abre a boca dele e fala algo, nós não estaríamos aqui hoje. Mas a Bíblia diz que o sangue escorria no seu corpo, porque ele carregava a cruz, para que eu e você estivesse aqui hoje. E o sangue descia, e com a sua pisadura, ele curava as suas transgressões, curava os meus pecados, curava os seus pecados.
com 43 anos de idade. Ele pergunta: queres ficação? A pergunta é simples. Não tem muita pergunta. Não tem muita. Que pergunta que Deus quer fazer com você hoje? Queres ficação? Aleluia, Jesus. Quer que o sangue seja introduzido em você? Glória. Quer que Deus faça uma transfusão de sangue? A Bíblia diz que quando Jesus chega para aquele homem, pergunta para ele se quer ficação, aquele homem não tinha resposta. A resposta dele era: não tem ninguém. Quando as águas mexem, ele coloca. Não tinha. Não tinha ninguém. Mas Jesus tinha chegado naquele momento. Não tinha ninguém naquele momento. Mas ele chegou ali, aquela hora ali, aquele momento. Esse momento certo de chegar. E pergunta para ele. O sangue pergunta: ei, quer ficação? Olha que coisa linda. Jesus vira para ele, olha para Jesus. Eu imagino ele olha para Jesus e fala: Jesus, fala: Senhor, eu até queria. Mas a Bíblia diz que Jesus estava observando ele e sabia que ele estava pronto para receber a bênção. Aí veio uma revelação aqui agora, do céu assim. Pergunta que eu quero te fazer essa noite: vocês estão prontos para receber? Aleluia! Vocês estão prontos para receber aquilo que Deus tem para te dar? Glória! Há uma transfusão de sangue. Você está pronto para mudar o teu sangue? Está pronto para deixar o sangue ABC entrar em você? Está pronto para essa noite a sua vida ser diferente? Está pronto para que Ele fale com você diferente amanhã? Está pronto? Porque a Bíblia diz que Ele está observando você. E Ele chega para esse homem, eu acredito que Ele fala: eu não sei, eu queria. Jesus simplesmente faz uma transfusão de sangue naquele homem. Quando Jesus faz uma transfusão de sangue, aquela perna daquele homem era estufada, torta, desde a nascença. O sangue do Senhor foi entrando naquele homem, foi descendo pelas pernas daquele homem, e ele foi sendo curado, porque Jesus resolveu fazer uma transfusão de sangue. E você precisa deixar essa intimidade com Deus, para essa transfusão tirar. Muitas pessoas no nosso meio está paralítico espiritual. Não sei se eu vou hoje para a igreja, não sei se eu vou amanhã para a igreja, não sei se eu vou agora para a igreja. Não, vou ver, vou amanhã. Isso é paralisia espiritual. Tem muita gente entre a gente que é cego espiritual. Vem para um culto e não consegue ver Deus. Vem para um culto todos os dias e não consegue ver. Isso se chama cegueira espiritual. Mas essa noite, o Senhor Jesus vai fazer com que a cegueira sua caia por terra hoje. Jesus, essa noite, vai fazer com que você volte a andar com vontade. Jesus, essa noite, vai fazer com que você volte a andar na presença dEle com vontade. Ele quer curar a sua paralisia. Ele quer curar a sua cegueira. Ele quer curar a intimidade. Você não sente mais a presença. Às vezes eu não sinto a presença. Deus quer curar isso. Ele quer que você sente a presença dele. Ele sente saudade da quando a madrugada que você buscava ele pela madrugada. Ele sente saudade quando tu falava para ele: Deus, entra em minha mente. Deus, eu sinto sua vontade. Deus, eu quero a tua presença. Deus, transforma o meu sangue. Deus, eu quero ser mudado. Deus, ele sente falta disso. Narasuki ou não. Ele sente saudade disso. Será que você não pode sentir o cheiro do sangue do Cordeiro?
Ele morreu na cruz, eu estou sendo disso. O sangue dele foi derramado por mim, por você. Tem uma intimidade com Cristo. Tem uma intimidade com o sangue que lava, que cura, que purifica, que salva. Tem uma intimidade com o sangue que faz levar a vida eterna. Essa terra só de passagem. Canacio, Canarabassa. Ele quer essa mudança. Ele quer fazer essas cruzes de sangue. Oh, Espírito Santo. Oh, Deus. Jesus, quando traduz o sangue é traduzido naquele homem. É transfusão. Quando ele faz a transfusão de sangue naquele homem, as pernas daquele homem voltam a andar, coisa que ele nunca fez. Ele volta a andar, porque o sangue estava entrando dentro dele. E ele volta. Ele não volta, ele nunca andou. Ele começa a andar de novo. 43 anos, aquele homem estava com a perna trufada, mas Deus foi lá e botou sangue. E a primeira coisa que ele fala para aquele homem, fala como para ele: põe-te de pé. Põe-te de pé. Quando ele fala isso, põe-te de pé, ele está falando para ele assim: ó, eu não falo com ninguém prostrado. Eu não falo com ninguém no chão prostrado. Eu só falo com aquele que fica de pé diante de mim. Não quero falar com ninguém prostrado. Lembra de Abraão? Ele estava na sua tenda e Deus falou assim: Abraão, sai para fora. Sai para fora, Abraão, que eu tenho que te falar. E Abraão estava na tenda com medo, frustrado, porque ele queria filho e não podia. E a Bíblia diz que Abraão sai para fora e Deus fala para Abraão: olha para cima, conta as estrelas do céu, assim serão numeradas a sua descendência. Mas ele precisou sair e olhar para cima. Deus não fala com o homem quando olha para cima. É necessário que você possa botar isso em sua mente, cabeça abaixo. Deus não quer isso. Deus não quer você andando de cabeça abaixo. Deus não chamou você como cauda, te chamou como cabeça. Que não escuta. Segunda coisa, Jesus fala para ele: pega a tua cama. Pega a tua cama. O que Deus está falando daquele homem? Sai da sua área de conforto. Primeira coisa que você vai fazer: sair da área de conforto. Pega a tua cama. Por quê? Ele poderia voltar. Por quê? Porque aquele lugar virou uma área de conforto. Para você não. Nós viemos todo dia para a igreja. Segunda, quarta, sexta, domingo, chega domingo, sábado também. É verdade? Mas a gente acostumando com isso. Isso chama área de conforto. Deus não quer isso. Deus quer que você venha para a igreja, mas sente o cheiro do sangue. Sente a presença do sangue. Não podemos vir para a igreja e vir todos os dias, porque isso é uma área de conforto nosso. Deus quer que venha aqui com um sacrifício a Ele. Eu poderia muito bem não vir pregar hoje. Falei, pastor, mas eu fui minha mulher, hoje que eu vou. É hoje que eu vou. Vai, Deus vai te honrar. É hoje que eu vou. É sentir dor. É do
que ele fala isso? Pega a tua cama e anda. Ele deixa o último final. Pega a tua cama e anda. No final ele fala, anda. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não fala com quem rasteja. Deus não fala com cobra. Cobra que se rasteja. E Ele não fala com cobra. Por isso Ele fala, anda. Não rasteja. O problema todo é que a gente esqueceu que Ele chamou a gente como cabeça, não como cauda. E muitas vezes nós se encontramos rastejando. Como é que você está hoje? Estou me rastejando. Irmão, vai para a igreja? Vou rastejando. Você é cobra. Para com isso. Irmão, vai hoje? Rapaz, vou me rastejando. Você acha que Deus se agrada disso? Claro que não. Ele não fala com você rastejando, não. Ele fala com você quando você andar. Porque Ele botou perna na tua perna para andar, não é para poder ficar rastejando. Quando tiver um problema igual esse, clame o sangue do Senhor. Quando tiver um problema e falar assim, vamos já falar assim, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E eu vou para a igreja andando. E vou lá sentir o sangue do Cordeiro. Aleluia. Estou terminando, praticamente terminando. Eu falei que eu tinha 20 minutos e já passou meia hora. Fechei. Não vou ler mais. O que eu vou falar para vocês é um ato profético para a sua vida, para a nossa vida aqui em cima. É um ato profético. Eu quero ver você com a mão para cima. Não porque eu pedi, não porque eu estou pedindo. Você coloca para cima para glorificar o único que é digno de toda honra e de toda glória. Se levantar para cima porque eu estou pedindo, não levanta. Não levanta. Se você levantar a mão para cima acreditando que o sangue do Senhor Jesus Cristo vai introduzir na tua veia e você vai sair aqui diferente, levanta a mão. Manácia, que gloriou Manácia. Continua com a mão para cima. Eu vou chamar aqui, observa. Mas não abaixa a mão não. Quer baixar um pouquinho? Abaixa só um pouquinho. Quando eu dar para o profeta, levanta a mão. Não lembro de você ficar de pé. Escuta. A Bíblia diz, para terminar, não vou nem pedir para vocês ficarem de pé. Vai ser diferente hoje. Deixa eu ficar sentado. Eu quero só sua mão para cima. Ouve. A Bíblia diz que Jesus chega por detrás do tanque de Betesda. Ele não poderia chegar na frente do tanque. Porque se ele chega na frente do tanque, todo mundo observava Jesus. E todo mundo sabia que era ele que entrou. Porque o tanque de Betesda era visitado por muitas pessoas. Por muitas pessoas. E muitas pessoas conheciam Jesus. Dos milagres que tinha feito. Se ele entrasse pela frente, todo mundo sabia que era Jesus que entrou. Presta atenção. Só que nesse dia, Jesus entrou por detrás. Ele entrou pela frente. Ele mudou. Jesus cumpriu. Mas depois ele explica, e complica, e explica de novo. Ele entra por detrás. E aquele moço, ele está na fila para descer o tanque de Betesda. Pois ele está na fila porque colocam ele na fila. Porque na verdade, ele senta na beira do tanque. Mas por você, por nós ser egoísta, nós pegamos aquele homem e colocamos ele para trás. Vai colocando para trás, colocando para trás. E eu, que sou egoísta, estou na frente. E ele está lá atrás. Jesus, observando, chega por detrás. Escuta. Chegando Jesus por detrás daquele homem, ele pergunta para aquele homem o quê? Queres ficar são? Glória a Deus. Ele pergunta que quer ficar são. Quando ele pergunta que quer ficar são, aquele homem está ali
na última fila. Ele está lá atrás. E eu estou aqui, ó. Eu trouxe, egoísta. Jesus resolveu esse dia não mexer nas águas. Ele próprio veio. Eu estou esperando mover nas águas. Mas ele, hoje, resolveu não mexer na água. Ele veio por trás. Ele resolveu aparecer pessoalmente. E ele pergunta para aquele homem: quer ficar salvo? Escuta. Quando ele manda aquele homem andar e levantar, a festa era lá atrás. A festa era lá atrás. Então eu sou o primeiro. Pastor El, quero 3 aqui, só para vocês entenderem. Eu não sou de fazer isso não, vou fazer hoje. Eu estou acostumado com o pessoal de cima, sabe? Esse aqui, fica assim, pastor, 3, só 3. Fica, vai a fila. Vai a fila aqui, de carreira, uma fila isso, vai. Eu sou o quê? Eu sou o primeiro. Estou aqui no tanque. Vamos fazer o seguinte: quem é o primeiro pastor? Pastor é o primeiro, pastor quer ver a água se mexer. Eu sou paralítico. Vai, pastor, vai fila lá. Eu sou paralítico. Eu sou paralítico. Jesus, vem cá, Jesus. Ó, eu sou paralítico, ó. Lá atrás. Queres ficar sã? Eu vou responder você o que quer. Aí você fala aqui. Levanta e anda. Toma tua cama e anda. Aí eu começo a glorificar. Correr. Agora vira fila. Quem é você? Mas é o primeiro? É? É mesmo? Então vira pra cá agora. Quem é o primeiro agora? Sou eu. Você é o último. Sabe quem você é o último? Você é egoísta. Deixa eu falar uma coisa. A fila está mudando para você hoje. O Espírito Santo vai mudar a tua história hoje. A fila vai andar. Você não vai ser mais o último. Você vai ser o primeiro. Porque ela vai mudar de lugar. Quando mudar de lugar, você vai ser o primeiro. Pode ir, Léo. Pode cantar, Léo. Você vai ser o primeiro. Pode colocar de pé, por favor. E eu quero muito vocês por algo. Como eu pedi. Porque eu quero que vocês glorifiquem o Senhor por isso. A fila, ela vai mudar de posição. Por causa de vocês. O primeiro vai ser o último. E o último vai ser o primeiro. Você até pensou que a sua história ia terminar assim. Você até pensou que a tua história ia acabar assim. Mas Deus me trouxe hoje para dizer para você: a fila está mudando. Ele vai chegar por detrás e vai te surpreender. Mas é necessário que você permita que o sangue seja traduzido em você. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor. Glória. Aleluia. Glória. Deus tem um novo plano na tua vida. Deus está escrevendo uma nova história na tua vida. Você achou que você ia terminar assim, reclamando? Eu sou o último. Eu sou o último. Para Deus não tem o último. O último para Deus é o primeiro. E o primeiro para Deus é o último. O pequeno para Deus é grande. O grande para Deus é pequeno. O soberbo para Deus abate. O Deus levanta. Hoje é dia de você se levantar. Hoje é dia de se permitir para Deus. Para Deus chutar. Para nada. Hoje é dia de você se levantar.
versículo 7 está dizendo que quando Jesus faz uma pergunta, abriu o parâmetro para o diálogo, mas no momento que Jesus fala, quer explicação, o texto vai dizer no versículo 7, e ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é movimentada, mas toda vez quando eu vou, isso aqui mexe comigo, porque o texto está dizendo, mas toda vez quando eu vou, desce um antes de mim. Isso aqui é algo estranho demais. Ele está dizendo que está sozinho, mas mesmo assim ele está falando para Jesus: quando eu vou. Vai para onde? Está sozinho e é paralítico. Glórias! Olha lá, ele está dizendo para Jesus: toda vez quando eu vou. Vai para onde? Está sozinho e é paralítico. Vou repetir de novo. Ele está dizendo para Jesus: toda vez quando eu vou. Vai para onde? É paralítico. Vou repetir de novo. Glórias! Toda vez quando eu vou. Vai para onde? Está sozinho e é paralítico. E ele está dizendo: toda vez quando eu vou. Vai para onde? Está sozinho e é paralítico. Vai para onde? Está sozinho e é paralítico. Você sabe por que Deus não observou isso? Toda vez que ele estava dizendo para Jesus: toda vez quando eu vou, Jesus estava dizendo: esse cara aí é estranho, está sozinho, não tem ninguém, é paralítico, mas ele vai. Diga para ele: Jesus estava observando, ele estava observando o teu esforço. Você sabe quando o sangue chega, ele muda algumas coisas. O diálogo não é apenas para isso. Por quê? Porque quando Jesus começa a conversar com ele, ele quer se expor, ele quer falar, ele tem algumas indagações a dizer. E ele está dizendo: Jesus, estão passando na minha frente, mas eu não paro. Jesus, estão chegando primeiro que eu, mas eu não paro. Aí Jesus está dizendo: isso aqui foi ele que mais dizer isso aqui. É como ele entra por detrás. E quando ele entra por detrás, a posição da fila muda. Glórias! Você não mexe aqui. Você sabe por que quando você está dizendo: quando eu vou, quando eu vou, quando eu vou, e está todo mundo recebendo primeiro que você, está todo mundo chegando primeiro que você, aí Jesus chega. Você sabe por quê? É porque todo mundo gosta de ver antes de descer. Todo mundo gosta de movimento. Todo mundo gosta de rodar lá na cor. É porque quando a gente fala na igreja que desceu um anjo, oh meu Deus do céu, com as vestes reluzentes, com bandeira na mão, com chão de ouro, a igreja explode. Mas quando a gente fala: Jesus acabou de chegar. Aleluia! Vou repetir isso aqui de novo. Quando a gente fala que o anjo desceu, aleluia, com as vestes brancas, eu não sei, com a bandeja na mão, aleluia, caneta de ouro, já para assinar a tua vitória. A igreja pega, levanta a mão da glória, aleluia, sabateira não tem nada a ver desse jeito. Quando a igreja fala lá, e a gente tem que descer, quer porque o anjo desceu, só quer porque o anjo desce. E quando eu falo que Jesus chegou? Glória a Deus! Aleluia!
Jesus, há poder, no sangue de eu vou contar, peraí, eu quero ver se a sua conta de 1 a 3. E quando eu disser 3, você vai contar por 3 vezes a poder do sangue. A poder do sangue. Quem entendeu isso aqui na glória? Eu como Jesus está aqui nesse ambiente. Eu como o exército deu ordem. Hoje nós não desce. Não tem bandeja, não tem papel botado. Tem presença do sangue. O sangue. O sangue. O sangue. Eu como com 2,5. Eu estou sentindo a presença dele. A presença dele. A presença dele.